modelo de produção agroindustrial de larga escala, com uma visão hipersanitária, que exclui a produção de alimentos tradicionais artesanais de base familiar. São muitas portarias, resoluções normativas que dificultam a compreensão e não levam em conta a realidade local e regional e não diferenciam também a escala. Então, que existe uma necessidade de ter uma legislação específica para os pequenos produtores sem perder as boas práticas de fabricação. Eles estão fazendo isso e eu fiquei de entregar por Edu assim que ela esteja pronta, para a gente entender quais são essas nuances na legislação italiana que faz com que lá a vitivinicultura seja uma coisa estimulada pelas pessoas, pelo governo, pelo estado, pela região, pelo consumidor, pelo turista. Você tem agriturismo, você tem diversas localidades que o vinho é produzido da mesma forma que o Zenker produz, não tem diferença nenhuma. Aliás, no ambiente, às vezes, até mais complicado do que aquele que foi apresentado para a gente, que é o que ele faz. Eu acho que até o Zenker é uma pessoa até preocupada demais com a questão de salubridade, com a questão de sanidade dos produtos, do que a gente pode assistir em algumas áreas da Itália. E na área vitivinícola não existe nada, não existe nenhum tipo de regulamentação. Foi quando o pessoal de Piedade, de Coxambu, o pessoal de São Miguel Arcanjo, alguns pequenos produtores de São Roque, começaram a nos procurar e falar, olha, precisa fazer alguma coisa para estimular, como é que a gente regulariza isso? Então surgiu a ideia do consórcio, a ideia da cooperativa, a ideia de criar uma legislação específica na Sutaco para isso, fomos na Secretaria de Agricultura, enfim, tudo aquilo que a gente falava, que era voltado para a grande produção vinícola, acontecia. Por exemplo, a Câmara Setorial de Uva e Vinho. Quando a gente falou para o governo do estado de criar a Câmara, foi imediato. Por quê? Porque ele cria um fórum onde o governo vai defender o interesse dele, que é claro, que é o da arrecadação. Entendeu? Ele regulamenta, mas ele quer arrecadar. E a gente não tinha nenhum tipo de organismo defendendo esse tipo de produção, tentando organizar, que foi quando a gente resolveu criar esse SP Vinho. Então, o que é o SP Vinho? A gente percebeu que a tentativa era unir os produtores para eles terem instrumentos organizados de fazer pressão nos organismos públicos. E a gente não conseguiu. E a gente descobriu que o percurso... Não conseguiu unir todos os produtores de vinho artesanal, de pequenos produtores, para conseguir formar uma força capaz de pressionar o parlamento, entendeu isso? Então, o que a gente fez? A gente achou melhor procurar o caminho inverso, sensibilizar o poder político para que ele entenda qual é o problema. Foi o resultado que a gente conseguiu chegar a criar a Frente Parlamentar da Uva e Vinho, com 23 deputados fazendo parte, mais 40 deputados que já assinaram que querem participar, que são proibidos de participar porque participam já de mais de 3 frentes parlamentares. Então, qual é o objetivo disso? Primeiro, abrir a discussão dentro do parlamento, porque é onde, infelizmente, ou felizmente, é onde você dá o mínimo de regra para se conviver socialmente, vai se transformar aquilo em projetos de lei que, uma vez aprovado, todos deverão seguir, mas considerando essas características. Profissional, na verdade, né? Nesse sentido, há quem quisesse que não devíamos entrar nessa discussão e há quem achasse que devíamos entrar na discussão. E aí, depois de várias discussões, coincidiu-se lá e se bateu o martelo de que deveríamos participar dessa discussão. Aí chamamos os deputados, na verdade, aí chamamos o deputado Alceu Moreira, que foi o relator. Ele abraçou a relatoria desse projeto na Câmara e aí fizemos pelo menos 2 audiências públicas. Participou desse grupo, além do Ibravin, a Embrapa, o Vinho, a Emater do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de Caxias do Sul, a Secretaria da Agricultura e os profissionais do Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul. E aí se fez várias sugestões, muitas sugestões diferentes das que estão na legislação, algumas o deputado encampou e outras ele fez da própria autoria. Então nós não tivemos também muitas, eu até nem vou, não cabe aqui detalhar isso, eu acho, mas nem tudo foi construção. Algumas coisas o próprio deputado diz, não, eu vou levar por esse caminho e foi.
Bom, aí encaminhou um projeto de lei que transformou em Lei 12.959, de 19 de março de 2014, que cria, tipifica o vinho produzido por agricultor familiar. Então, não entra aqui o artesanal no modelo como vocês estão trabalhando, mas entrou uma grande massa, uma grande categoria, que nós estamos agora, 2017, portanto, 3 anos depois da legislação, prestes a... 12.000? A lei é 12.959, tá? Essa legislação é a que tipifica o vinho produzido por agricultor familiar e que estabelece as condições. Diz, olha, vinho produzido por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural é a bebida elaborada de acordo com as características culturais, históricas e sociais da vitivinicultura, desenvolvida por aquele que atenda às condições da Lei 11.326. O que é a Lei 11.000? É a lei que caracteriza o agricultor familiar. Quem é o agricultor familiar? É aquele produtor que está no campo, que produz sem empregados, ele só tem, ele pode contratar mão de obra temporária apenas, ele não tem empregados, ele está na condição de, como agricultor familiar, e perante o INSS, ele não paga INSS, ele, quando vende a produção, não paga fundo rural, etc. Toda a produção que ele vende não está isento de qualquer tributação, e ele se aposenta na condição de pensionista, lá, de agricultor familiar, que ganha um salário mínimo por mês. Diga-se de passagem que é pouco até perto do que trabalha e tudo mais. Mas ele não... e tal. A grande dificuldade era de que o agricultor familiar haveria, para ele poder se cadastrar como produtor de vinho, ele tinha que ter um CNPJ. Exigência do Ministério da Agricultura. Se ele tivesse um CNPJ, ele deixa de ser agricultor e passa a ser empresário. E aí ele perde a condição de segurado especial da Previdência Social. E aí ele teria que optar. Então ele não opta por isso. Ele vai fazer, ele vai continuar sendo e vai deixar. Ou ele vai fazer. Então, eu diria assim, existe no Rio Grande do Sul centenas de pequenos produtores que produzem e comercializam, entre aspas, com seus amigos e vizinhos, vinhos coloniais, vinhos artesanais, nesse sentido, dessa modalidade. E é isso que se está buscando regulamentar agora. O que a lei estabelece, então? Que ele tem que produzir pelo menos 70% da uva, aquilo que o Didu citou antes, e ele pode produzir até 20 mil litros por ano. Sobre essa produção, ele sendo agricultor familiar, não precisa de CNPJ, apenas ele vai fazer o registro como o DAP, é Declaração de Aptidão do Produtor Rural, de Agricultor Familiar. Não, é DAP que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Ao PRONAF, de produtor de agricultura familiar, né? Bom, com essa declaração do programa, tem um programa específico, federal, etc., o programa de fortalecimento da agricultura familiar, que é o PRONAF, né? Com isso, ele se cadastra e ele possibilita. Bom, isso não bastava, porque ainda precisava regulamentar. Em 2015, então, nós atuamos junto ao Ministério da Agricultura, etc. e tal, com uma série de sugestões, e se apresentou. Então, lá foi criado a legislação, e tem uma legislação que ela estabelece o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, é o SUASA, tá? Que ela vai flexibilizar e permitir a estados e municípios que queiram também legislar e fazer a parte de vigilância sanitária, de controle sanitário e tudo mais, para isso poder. E tem um capítulo que diz o seguinte, o Ministério da Agricultura e Pecuária estabelecerá normas específicas de defesa agropecuária serem observadas, no item 3 do artigo 7º. Na agroindustrialização realizada pela agricultura familiar ou equivalente e suas organizações, inclusive quanto às condições estruturais e de controle de processo. Então ele permite flexibilização da lei, uma lei maior, aquela que Aristóteles estabelece como aqui não tem as boas práticas vitivinícolas. Não, ela estabelece que terão que ter uma legislação ou condições especiais para isso. Quais são? Nós estamos construindo elas, Didu. Essa é a questão fundamental.